Agora, meio-dia e 27, olha, eu vou falar uma coisa, esse papo agora vai ser muito legal. Primeiro porque estamos aqui com o Kim Jackson que é um menino, continua lindo e maravilhoso e gente fina, mas eu vi ele quando ele tinha, sei lá, 5, 6 aninhos de idade e era bem pequenininho, agora tá com 2,50 m. Já tá um moço, né, Kim? Estamos aqui uma vez mais, Luquita. Thanks for having me. O Kim é demais. O Kim aqui nasceu na Rádio Rock e é um DJ daqueles fodaralho que usa fone. Quero saber se usa o fone no talo, como é que é esse esquema. E para falar sobre isso, tem a Kátia Freire com a gente aqui no Dia Mundial da Audição. Na verdade, a Kátia tá lá em Portugal. Ela é fonoaudióloga daquela, é fodoaudióloga, de tão fodaralha que ela é. E vai falar aqui com a gente hoje. E aí, Kátia, querida, tudo bem com você? Ih, caramba, peraí que não tá saindo aqui o áudio da Kátia. Peraí, Kátia, a gente vai fazer uns testes aqui. Conta até 10 aí, por favor. E enquanto isso... Meanwhile, agora acho que foi. Eu puxo um pouco também, né? Vamos ver. Hoje é um dia muito importante, que é o Dia Mundial da Audição. É uma data aí organizada pela OMS. É uma data onde a gente fala sobre a história, a causa, tudo o que tá acontecendo com a nossa saúde auricular. É um tema muito sério, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tá me ouvindo senta a mão no fone de ouvido, seja na academia, seja perto da caixa do som do show, da pista de dança, do rock, a bateria. Toca a bateria, né? Porra, eu comecei a tocar bateria. Aquele som estridente, o agudo, estalando do pratos ali no ouvido. E eu passei por uma experiência onde eu desenvolvi o tinnitus, né? Que é o zumbido constante no ouvido com 26 anos, né? Nossa, eu tenho... O Dan tem, isso é um saco. Vocês ficaram me levando em show quando eu tinha 5 anos. Coloca no atrás do The Cult, lá no... Eu lembro daquele... Aí ferrou meu ouvido, né? Eu não conhecia a Kátia ainda, né? Não tinha noção nenhuma. Se você não tivesse zumbido nas orelhas, a gente também não ia conhecer a Kátia. Um monte de gente tá ouvindo e não ia saber nem um monte de outras coisas que eu descobri agora, né, Foi Kátia? exatamente isso que aconteceu. Então, faz uns 6 anos que eu desenvolvi o zumbido. Fui atrás, é um tema complexo onde, pra mim, como paciente, foi complicado as informações que eu recebi na época pela medicina ocidental. Então era tipo, puta, você tem zumbido no ouvido, meu filho. Isso eu dormindo noite, sem conseguir dormir, achando que tinha acabado a minha vida ali, né? E não conseguia conversar com ninguém sobre o tema. E aí foi quando eu falei, bom, então se... eu vou ter que abrir um campo de estudos enorme na minha visão sobre o sistema nervoso, e aí a Kátia vai trazer um pouco mais técnico sobre esse tema. Eu fui até a Kátia na Audicare desenvolver os meus filtros personalizados de ouvido, assim, que é sensacional, salvou. Muda a ressaca no dia seguinte, porque muito sobre ressaca tá sobre a ressonância das ondas do nosso corpo e o que estressa o nosso sistema nervoso, tudo isso. Além do mais importante, que é cuidar da saúde do ouvido, porque não volta. Na verdade, nada volta. Mas a saúde do ouvido é um negócio que você não quer foder. E eu tô aqui, porra, falando com vocês na sexta-feira. Poderia estar tomando um chopp. Tô brincando. Não, tá muito cedo ainda. Kátia, querida, tudo bem? Você tá onde? Me conta. Ai, gente, que delícia, que delícia. Obrigada por essa oportunidade. Muito gostoso falar com vocês nesse astral, especialmente no Dia Mundial da Audição. Agora eu estou em Portugal, mas eu fico entre Portugal e Brasil, tentando salvar as células auditivas do mundo. É isso. Ai, que da hora. E aí vocês se conheceram como? O Kim que foi atrás de você? Como que é essa história? De onde vocês se encontraram aí pra chegar até aqui? Pois é. Você sabe, Luca, que na verdade o que o Kim falou, né, do abuso na vida inteira e que acabou resultando em zumbido, aí foi o que aconteceu de ele procurar a gente para fazer algum trabalho de preservação auditiva, porque o nível de pressão sonora que ele fica exposto e que todo mundo fica exposto das baladas e shows, etc e tal, é absurdamente assustador e é igual quem disse, é um caminho sem volta. A perda auditiva por exposição a esse ruído todo, a sons muito altos, é irreversível. Então, a gente só nos resta fazer uma prevenção, uma preservação auditiva
porque senão depois a gente tem que ir para o caminho da reabilitação, né? E como que seria, então, essa profilaxia? O que a gente faz, então, para tentar... Quem ainda está salvo do zumbido, por exemplo, e não tem Dan, a gente já bombou nisso, já reprovamos que aqui é zumbido 1000 graus. Zumbido 1000 graus. Só para contar a minha experiência, eu acordei... Eu até ia te perguntar isso, doutora, que a minha experiência foi o seguinte, eu estava trabalhando num momento de muito estresse na marca que eu trabalhava, e aí, de repente, no dia seguinte, eu acordei com um zumbido que não passou. Parecia que eu tinha voltado de um show, que nem o Kim falou. E aí passou 1, 2, 3 dias, e aí tá até hoje. Então, eu não sei se, por exemplo, as causas, o estresse, o cansaço de algum momento da vida, pode ser isso, ou é a soma de barulho mesmo? Ou tem alguma coisa que não é só o barulho que atrapalha? O que é, como evitar, se é que dá, né? Não, então, eu acho que vamos começar por essa profilaxia. Adorei essa palavra agora, profilaxia auditiva, ao máximo. Na verdade, assim, existem 3 caminhos que você pode conseguir preservar a tua audição. São simples. O primeiro é abaixar o som. Só que quando você tá num show, em alguma coisa, você não consegue ir até o PA, algum lugar, ir lá no DJ e abaixar o som, você como pessoa que tá curtindo. Então, o ideal, se você tá com o teu fone de ouvido, você abaixa som em qualquer situação. Então, a primeira coisa é abaixar som. Se você não consegue abaixar som, Luca, você tem que se afastar da fonte sonora. Então, não fiquem nunca do lado, lambendo uma caixa de som. Sabe aquelas raves que o pessoal vai e senta na caixa de som, né? Vai ficar com zumbido. Então, não dá. Não tem como você ficar do lado da fonte sonora. Então, você tem que se afastar. Então, ou você abaixa o som, ou você se afasta, ou se você não conseguiu nem se afastar, nem abaixar o som, você tem que usar proteção auditiva. Nem que seja colocar o dedo no próprio ouvido na hora que você não está conseguindo fazer alguma coisa. Isso depende. Eu fui num jantar, evento desses de marca na quarta-feira, eu falei, pô, vai ser tranquilo, né? Cheguei lá, sonzeira, e cara, também... Tem muito sobre o contratante, quem tá realizando o evento, não ter noção nenhuma do que tá fazendo, né? Sim. Então, assim, quando eu me juntei com a Kátia, eu falei, Kátia, we're gonna do the superpowers. Porque você vai vir com a sua chancela científica e toda a sua trajetória sobre o conhecimento. E conta comigo pra transparecer a sua mensagem dentro da galera, né? Porque tem muita gente que não quer ouvir médico e professor, né? Aí você faz uma tecla SAP. Prefere ouvir a blogueira do que o médico e professor, caralho. E aí não dá, ouve o médico. Mas não quer. Então eu falei, Kátia, deixa comigo que eu tenho uma conexão mais ligada com os doidão. E eu vou fazer essa interlocução. Então, assim, vamos lá. Além de você ser um tonto de ficar perto da caixa de som porque vai foder seu ouvido, do ponto de vista técnico, você não vai estar absorvendo o melhor das frequências. O ponto ideal para você assistir um show ou ouvir um som numa rave ou numa balada não é próximo à caixa de som. Quando o engenheiro de som vai preparar a estrutura de som de um evento, ele não fala assim, acho que o ponto ideal vai ser colado na caixa de som. Não, é no centro, é onde o engenheiro está regulando o som. Não é colado na caixa de som, por isso que as mesas de controle de som são lá no meio, entendeu? Então, cara, se você tá num rolê pra ouvir a música e quer cuidar do seu ouvido, o mais inteligente pra você não passar vergonha na minha frente, pelo menos enquanto eu estiver tocando, é ficar longe da caixa de som, porra! Ô, Kim, e aí, por exemplo, no seu caso, quando você vai lá discotecar pra aquelas 300 mil pessoas lá que eu vejo no vídeo do seu Instagram... Aí, o que você faz no fone? Você fica ouvindo a alfa? Como é que é? Eu tenho baixinho? Não. Eu tenho, então, eu desenvolvo os filtros da Kátia lá na Audicare. Depois a gente coloca também, não só a Audicare, como outros escritórios no Brasil e no mundo, porque a ideia aqui é proliferar essa mensagem. Mas sempre lembrando que a da Kátia é a melhor. A da Kátia é melhor porque ela é a melhor. O que eu faço, cara? Tem três filtros, né, Kátia? Como é 17, que protege 17 decibéis, 21... É tipo uns tampão? Não, o filtro é um tampão que é feito um molde para o seu ouvido. Não é um valor... In-ear. Tipo um in-ear, exatamente um in-ear. Onde o filtro é um filtrinho, uma bolinha que você pode trocar dentro do tampão. Então você pode, quando eu vou acompanhar outros artistas, prestigiar, ou estão numa festa que eu quero curtir, eu coloco a proteção de 25 decibéis. É 25 a maior que a gente tem, né, Ká? É 9, 15 ou 25 dB, que daí vai decibéis, né? Que daí você vai diminuir a intensidade
conforme o ambiente. É isso que o Kim está falando. Se o som for muito forte, você põe um de 25, mas o que é legal, o que é muito legal, é que os filtros são flat, ou seja, as pessoas não querem usar protetor auditivo ou qualquer tampão, porque vão perder a qualidade do som, né? Então, não vou colocar porque vai perder o som. Não, com os filtros, você é como se abaixasse o volume. Você mantém o som original com as mesmas características espectrais, só que diminuindo o volume. Ô, Kátia, mas uma dúvida, por exemplo. Tá, mas se a pessoa, ela já tem lá o zumbizão. Aí o zumbi, ele vai continuar? Isso é só para não aumentar ou ele dá uma disfarçada também ali na zona toda que tá na orelha? Na verdade, assim, Luca, eu acho que é legal a gente falar essa coisa, você falando de zumbi, né? O zumbi é um zumbi. O zumbido, o zumbi na orelha. Então, é muito chato, é muito chato. Na verdade, assim, acho que essa coisa do zumbido, que, né, o tinnitus que o Kim falou e que ele passou e sofreu bastante com isso, o zumbido, ele é um sintoma. O Dan também perguntou agora no começo para mim sobre isso, então deixa eu dar um toque sobre isso. Então, assim, o zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma causa. Isso é muito importante todo mundo entender. Ele é um sintoma que alguma coisa no seu organismo não vai bem. Uma das causas do zumbido é a audição, tá? Existem outras causas que podem dar zumbido, mas o que acontece é que as pessoas misturam tudo. Então, às vezes, você tem a causa auditiva por um abuso auditivo. Tem gente que nunca foi para uma balada e tem zumbido. Daí, quando você vai ver, ela tem problema de articulação ATM, essa coisa quando você abre a boca, sabe? Perto do ouvido. Sim. A articulação tem quando problema de vai para Mongaguá, acontece isso, né? Lá na Imigrantes, que tampa as orelhas, né? Sim. Ou problema de coluna cervical, ou alimentação ruim, ou abuso de doces, colesterol alto, estresse, um monte de coisa da zumbido. Posso fazer uma pergunta, doutora? Desculpa de Alexandre Vatti, psicólogo junguiano, gente fina, manja muito. Olha só, doutora, olha, é muito importante a gente falar que as causas, obviamente, não são só sonoras, né? Porque hoje os fármacos, eles têm um dos efeitos colaterais, o zumbido. E aí você tem hoje a população totalmente medicada, e aí você tem remédios, né, super hoje, né, ministrados e tal, e aí o paciente chega com a questão do zumbido. E aí isso vai provocar depois depressão, ansiedade. Então isso é um problema muito sério. Então, talvez pensando no Dan, ele não teve, talvez, só a questão da exposição. A gente pode pensar em questões emocionais também. Né? Ele estava falando da empresa que não era legal e tal. Então, isso é importante. Como a gente pode fazer para atenuar essa questão do zumbido, né? Porque isso é um problema. Eu não tenho hoje para quem encaminhar quando eu tenho... Porque, assim, não é comum a gente ter profissionais da área que falem, traz para mim que eu vou resolver ou melhorar a sua questão do zumbido. Então, essa é uma oportunidade de ouro que a gente tem aqui e eu vou encaminhar um monte de gente para você. Legal. Querido. Eu acho que uma coisa que é muito importante, pegando a tua última fala, que é o seguinte... não aceitem o profissional de saúde que fala que zumbido não tem tratamento e que não tem o que fazer. Isso é um crime à população. Alguém fala isso porque uma vez que você descobre qual é a causa do zumbido, existe tratamento, existem muitos casos que teve remissão de zumbido. O profissional central do tratamento do zumbido é o médico otorrinolaringologista, é uma equipe interdisciplinar. Então, você tem, justamente porque os zumbidos são de uma causa multifatorial, então você tem o otorrino, você tem o fonoaudiólogo, que é o meu caso, você tem o psicólogo, que é o seu caso, tem o nutricionista, o fisioterapeuta. Enfim, existe um grupo de profissionais, porque dependendo da causa... você vai precisar ter uma atuação individual com esses profissionais. Então, por exemplo, o Dan falou dessa história do zumbido dele no dia seguinte. Existem as questões emocionais que você falou, mas também existe uma coisa que ninguém pode esquecer. Quando você vai para uma balada, se na hora que você sai da balada, na hora que você sai do show, se você abusou de som alto e eu fizer uma avaliação audiológica naquele momento... você vai estar passando por um processo que chama TTS. O que é TTS? É uma mudança temporária de limiar auditivo, ou seja, naquele momento você tem uma perda auditiva. Só que o ouvido, ele tem 14 horas
de repouso, que você pode dar 14 horas de repouso no seu ouvido para ele voltar para o basal. Olha. Só que o que acontece quando você faz isso 1, 2, 3 vezes, o que era exceção vira regra, que é a questão dos músicos, né? Os músicos, o que era para ser exceção vira regra. Todo dia tá com barulho, com som alto. Aí você passa de uma perda temporária para uma perda permanente de audição. E aí a perda auditiva se instala e aí é irreversível. Então, o que o Dan passou, ele pode ter passado por uma perda temporária, só que aquilo não era a primeira vez que estava acontecendo e aquilo pode se transformar numa perda permanente, né? E aí que está o risco, justamente, que a gente fica falando de prevenção auditiva. Então, perfeito o que você falou em relação às questões emocionais. Tem gente que só por estresse, né? São Paulo, vida louca, só por estresse a pessoa às vezes tem zumbido, né? Então, e aí vai virando uma bola de neve, depressão, isolamento social, a pessoa evita situações. É interessante, enfim, porque tem muita coisa ali que engloba isso que a gente não faz ideia. O que você estava falando? Era o PAC que você falou? Como que é essa história? Ah, é verdade. A gente tem muito encaminhamento, por exemplo. Eu não atendo mais criança desde 2015, mas tive muito encaminhamento que a criança chega com questões emocionais, aí você vai lá investigar, ela tem um problema do processamento auditivo central, que é o PAC. Então é importante, né, se a senhora pudesse falar sobre essa questão, porque assim, se confunde muito. E aí você vai no emocional e na verdade é auditivo, né? Como é que a gente poderia trabalhar essa questão também, né? Não, assim, o processamento auditivo central é uma das minhas outras grandes paixões desse mundo, dentro desse mundo audiológico. Então, assim, o processamento auditivo central, ele é o que o cérebro faz com sons que as orelhas mandam para cima, tá? Então, assim, a gente ouve no ouvido, só que a gente decodifica no cérebro. E muitas vezes, problemas auditivos, e não só problemas auditivos, eles podem bloquear a informação que está indo para o cérebro. Então, por exemplo, tem pessoas que estão numa situação de 2 informações ao mesmo tempo. Tem barulho e fala junto, e a pessoa não consegue separar o foco principal do ruído de fundo e ela mistura tudo. Então, pode ser uma perda auditiva que está envolvida aí, ou pode ser simplesmente porque a pessoa não consegue fazer o que a gente chama de figura fundo, que é essa habilidade de você separar a fala do barulho. Ou, por exemplo, uma pessoa não consegue identificar o som grave do som agudo, uma letra, o discernimento de uma letra da outra. Isso é uma alteração de processamento. Ou a velocidade com que a pessoa processa a informação, também não consegue fazer. Enfim, existem várias habilidades auditivas do cérebro que podem estar alteradas e a pessoa acaba, às vezes, sendo confundida com outras patologias. E o perigo tá aí, né, doutora? Desculpa de te cortar, doutora. Olha o perigo aí, né? Eu queria fazer esse gancho, porque todo mundo hoje está falando sobre TDAH. E aí todo mundo, né? Todo mundo tem TDAH e tal, e é muito perigoso, porque às vezes a gente tem PAC aí envolvido. Por isso que a gente precisa olhar, né, o indivíduo de maneira integrativa. Então eu sempre peço exames clínicos quando eu suspeito de algo, né? Não só a questão, por exemplo, de tireoidiana, que pode confundir com depressão, mas a questão também da audição. Porque assim, senão você vai lá e categoriza a pessoa como TDAH. E aí vai tomar Ritalina, Venvance e tal, e você acabou com a vida daquela criança ou daquela pessoa. Não, e esse Isso é lance muito sério. Esse lance da audição também é um tabuzão, né? É louco a gente falar, uau, nossa, que tabu, a audição. Tipo, cara, porque quando eu desenvolvi o zumbido, eu nunca tinha ouvido história de ninguém que tinha desenvolvido, a não ser na Rolling Stones que eu li. O Phil Collins, né? Que o Phil Collins e o Chris Martin queriam... estavam, tipo, muito fodidos, parar a carreira. Tipo, eu só tinha ouvido isso. Então, quando chegou isso em mim, eu falei, cara, legal, acabou minha vida, não vou mais poder produzir o evento, não vou mais poder trabalhar com música. E isso me deixou nesse looping de, exclusão social, depressão, ansiedade, isso aumenta, você não sabe o que tá acontecendo. E, cara, você não tem com quem falar, né? E isso que é muito perigoso que ela falou sobre os médicos que falam que não tem cura
A gente só ouviu isso a vida inteira. É um horror. Eu tenho isso há anos. Um Eu tenho 46, tenho desde os 19, 20 anos de idade. E Assim. fica... Eu durmo com um celular, assim, ouvindo alguma coisa, White porque noise. o silêncio, ele atrapalha, aumenta o volume. E em vários que a gente foi, os caras falaram, ó, não tem o que fazer. E aí a gente já tava, tipo, beleza, é nóis aí no zumbizeiro e vamos que vamos. Não façam... Gente, 17% da população tem zumbido. 17%. É muita gente. É muita gente. 17% E, por exemplo, da população assim, tem zumbido. aproveitando, Kátia, né, Dia Mundial da Audição e tal. Então tem essa questão do zumbido que a gente falou bastante, que é muito legal saber que existem esses métodos, né, e também essa profilaxia auditiva. Sim. Agora, essa história que a gente sempre ouve do cotonete, não enfia o cotonete na orelha, limpa só com a toalha, daí fica aqueles puta amarelão. O que a gente faz, meu? Que rapou essa cera? A cera é porque a gente tá Shrek, não lava as orelhas? Ou é importante ter? Qual que é? Ai, Luca, que delícia te ouvir, é uma delícia ficar muito gostoso. Bom, é o seguinte, tem uma frase muito boa, a gente limpa o ouvido com o cotovelo. Sabe o que isso significa? Ou seja, você não limpa o ouvido. Cotovelo você não alcança o ouvido. Por quê? Porque é o seguinte, a hora que você enfia qualquer coisa no ouvido, a cera é uma proteção, né? É como se fossem os cílios dos olhos. A hora que você enfia o cotonete, qualquer outra coisa que não pode enfiar nada dentro do ouvido, você empurra a cera para perto da membrana timpânica e isso vai ser um horror para você tirar. E a cera, ela, em quantidade, ela é prejudicial, ela vai bloquear teu ouvido, mas em pequena quantidade, ela é uma proteção de audição. Uma proteção de audição não, desculpa, é uma proteção do seu conduto auditivo para você não ter eczema, não ter qualquer outras questões mais de tipo otite externa, né, no teu conduto auditivo. Então, a cera é bom ter um pouquinho. Se virar uma rolha, vai no médico otorrino e faz a remoção. É isso que tem que fazer. E aí, quando você falou agora, que nada pra colocar dentro dos ouvidos. E esses fonezinhos que a gente entuxa dentro da Shopee, dos AliExpress e tudo, que você enfia? Caneta, haste de... não. Que a galera põe haste de óculos, né? Tá ligado? Já viu no busão? Coçar a orelha com lapiseira. Não, mas assim, o fone mesmo, sabe? Os foninhos dentro da orelha? Sim, sim. Então, o fone de ouvido, não tem problema você colocar o fone de ouvido, assim, o capítulo fone de ouvido, acho que vale a gente falar um pouquinho disso. Boa. Fone de ouvido, não tem problema você colocar dentro do ouvido, desde que você mantenha uma higiene dele. Fone de ouvido é individual, não tem essa de ficar dividindo com o namorado, com a namorada, um escuta de um lado, o outro escuta do outro. Agora me dá teu fone. Isso passa doença, não dá pra você, é uma coisa individual, entendeu? Não dá pra você... Que nem chocolate, é individual, não pode dividir. É isso aí. A gente nunca dividiu, né, Dan? Não, vocês não dividem, o Luca e Dan, por favor, eu imagino que vocês nunca dividem. Nunca! Agora, assim, inclusive essa questão de fone de ouvido, eu vou puxar sardinha um pouquinho para a questão da saúde auditiva, porque as pessoas, principalmente os músicos, eles adoram usar os monitores in-ears, por exemplo, que são fones de ouvido, eles adoram utilizar de uma orelha só. E numa orelha só. Por que não pode? O cérebro, ele é maravilhoso e a natureza nos dá de presente, uma fita vermelha embrulhado. De você usar o fone nas duas orelhas, a natureza te dá 6 dB a mais de ganho só de você usar o fone nas duas orelhas. Olha que lindo! Se você usa fone nas duas orelhas, automaticamente você abaixa o volume do fone. Porque quando você usa de um lado só, você tá num show, você lá tá com o fone de um lado só, você acaba aumentando o volume do fone para poder ouvir o que você tá vindo do fone, né? O som que tá vindo do fone, seja ele qual for. E aí você acaba prejudicando a audição. Então, fone de ouvido é para ser utilizado nas duas orelhas, assim você tem 6 dB, você ganha, chama-se somação binaural, o nome desse fenômeno, e você abaixa o volume. Isso por a questão de preservação auditiva. Agora, na questão da saúde do seu conduto auditivo, você não pode usar fone de outra pessoa, você não deve usar fone sujo, porque você acaba ficando com uma infecção. Então, fone de ouvido é um capítulo à parte que as pessoas... Legal. É um horror. Doutora, sobre isso, só para tirar uma dúvida, por exemplo, o fato de eu ter o zumbido do lado esquerdo
é um pouco mais dolorido quando eu coloco o som igual dos dois lados. Mesmo assim, é melhor não usar ou usar com volume igual dos dois lados, porque quando estão os dois fones dos dois lados, né? Com o mesmo volume, eu sinto um pouco mais do agudo, dói um pouco mais o lado que tem o zumbido, sabe? Mesmo assim, é melhor usar mais baixo os dois? Não, então, Dan, é interessante o que você está falando. Eu faço questão de te atender, eu quero te atender. Porque, na verdade, assim, o lado... Vamos para Portugal, todo mundo! O que você está me falando, que o lado do zumbido você sente mais agudo, isso dá outro assunto interessante da gente falar, porque talvez você tenha... Não é porque você tem o zumbido que você sente mais agudo. Provavelmente você tem uma perda auditiva, talvez, numa região mais aguda do seu ouvido. E aí, você, quando você põe o som, você sente ele mais agudo. Por quê? Você fala, mas se eu tenho uma perda auditiva, eu vou aumentar o volume para poder escutar mais. Só que existe um equívoco que é o seguinte, as pessoas, quando tem um problema de audição, falam assim, eu vou aumentar o volume, né, porque eu tenho que ouvir muito mais, eu vou sair aumentando. Só que as células do ouvido, quando elas são saudáveis, a gente tem um amplificador não linear. Os músicos que estão nos ouvindo vão adorar escutar isso. A gente tem um compressor, né, um amplificador não linear no nosso ouvido. Olha que isso é lindo, isso é maravilhoso. As células auditivas, que a gente chama de células ciliadas externas, elas são amplificadores não lineares. A cada 2 dB que entra no ouvido, sai 1 dB. Só que a partir do momento que você tem uma lesão da célula, dessa célula ciliada externa, você perde essa capacidade de compressão. Então, a cada 1 dB sai 1 dB, por exemplo. E aí, o som, ele nem precisa estar tão alto, você vai sentir incômodo. Você vai sentir que ele está te incomodando. E é provavelmente isso que você está sentindo, que quando você põe um som na tua orelha esquerda, ele fica mais estridente, mais agudo, incomoda, e provavelmente a célula do seu ouvido perdeu a capacidade. Algumas, não é tudo, né? Uma região de frequência pode ter perdido a capacidade de compressão, né? Entendi. Então, voltando à sua pergunta, o que é o mais importante a gente verificar, Dan, é assim, primeiro, qual é o seu limiar auditivo? Isso que é legal fazer bem personalizado. Qual é seu limiar auditivo de frequência por frequência? Saber se você ainda tem a compressão de todas as células, né? Como que está essa questão do seu compressor auditivo. E não precisar aumentar o volume, porque você vai usar o fone nas 2 orelhas. E aí a gente vai chegar num volume X que seja saudável para você. E às vezes o que pode acontecer, a gente pode fazer algumas compensações por via de mesa, né? Então, sons diferentes na orelha direita e na orelha esquerda, como se fosse uma equalização estéreo. Kátia, sabe? deixa eu te perguntar uma coisa, então. Aproveitar que você estava falando com o Dan, né? Já avisou ele que ele já tá surdo e tal, e que daí não, precisa ele ir não tá, aí. Não sei, Dan, não trabalhei ainda, não tá. Então, não tá, agora, não já tá. que o Dan tá surdo, e ele vai aí, né? Assim, como é que é? Você também faz esse atendimento online? Você tá morando em Portugal? Você tá um tempo aí? Porque deve ter gente ouvindo, não que eu tenha ficado com inveja e também queira, mas outras pessoas talvez tenham sentido isso, esse pessoal horroroso. E aí, você atende online? Como é que é? Não, então, na verdade, a minha clínica Audicare no Brasil, aí em São Paulo, ela super funciona, né? Tem toda uma equipe super especializada, o Kim conheceu, uma equipe fantástica, que faz todos os exames, que atende, e eu fico entre Portugal e Brasil. Tá. Agora eu tô aqui em Portugal, acabei de fazer a validação do meu diploma, então agora também sou uma audiologista portuguesa. Isso é muito legal, eu vou começar a salvar células auditivas por aqui, é minha missão de vida. E quando eu vou para o Brasil, eu também atendo, né? Agora eu estou indo no final de março, e aí eu volto, mas a equipe toda está lá e atende super bem, profissionais super competentes. Então, quem estiver ouvindo e quiser, a gente atende lá. E online também, se precisar, eu atendo online. Com certeza. Kátia, queria agradecer, a gente vai ter que ir pro break agora, vamos encerrar aqui, mas queria agradecer muito aí o seu tempo, né, a sua disponibilidade para dividir esse seu conhecimento aí tão legal de fodoaudióloga, de otorrinolaringologia também, de um tudo aí, desse pacote completo que é muito legal. Então só tenho a te agradecer. E quem quiser seguir a Kátia, Instagram, Kátia com Y, Kátia Freire Audicare, certo?
Boa. Sim, querida, brigadíssima. Ai, que lindos, obrigada. Olha, Dia Mundial da Audição, 3 de março hoje. Vamos! Todo mundo... É isso. Kim, você é um querido. Obrigada, Kim. Vocês que são, Luca, Dan, O Alexandre todos, Vatti, Alexandre Vatti, nosso psicólogo junguiano, que inclusive é a minha linha de psicologia. Eu achei quando mó eu atendo. legal, porque ele veio aqui, eu falei, vamos entrar no ar. Oh, entra yeah, junto let's com do nós, everybody. mano. Eu E tinha agradecer, certeza, eu falei, cara. quem vai gostar? Não é só sobre lacração, a música, não é só sobre querer um aparecer mais do que o outro, um criticar o outro porque toca um subgênero de rock, ou um subgênero de música eletrônica, ou um subgênero de funk. Eu acho que a música, na verdade, é uma plataforma pra gente poder comunicar entre os seres humanos, independente de qualquer posição política, social ou econômica. É uma frequência que conecta todos nós. Então, agradecer a todos vocês, agradecer a Rádio 89 por abrir esse espaço para falar sobre temas que a mídia mainstream não está disposta a falar. Então, estamos aqui pegando meia hora da Rádio 89 para falar sobre saúde, porra! Muito bom. Valeu, Muito Kim, bom. querido. Segue ele lá, o Kim Jackson, no Instagram. Kim Jackson no Instagram, as 30 pessoas primeiras que escreveu, eu vou mandar um filtro auricular Jackson, que ele é pontual. É pra você usar na... Não é o filtro da Kátia, o dela é o Pica. O meu é um da M3 clássico de EPI, Pode mas ser que esse já pirata serve pra seu aí. caramba. E vem com um QR Code também, que a gente desenvolveu, eu e a Kátia, que tem muitas informações sobre saúde auricular e também os endereços dos escritórios e office para vocês poderem fazer os filtros de vocês. Não é carésimo, tenho certeza que fits aí the pocket de todo mundo que tá ouvindo. A Kátia parcela aí até 100 vezes sem juros, então vai fazer lá com ela. Coloquei no seu Instagram, quero filtro pirata. Pode The pôr. Jackson Globe. Você escreve Kim Jackson lá. Jackson. Esse nome Então. gringuinho, eu sou aqui... Aê, pai, sou do Brooklyn, tio. Esquece. Ô, Brooklyn, Kim. São Paulo, Ô, não Brooklyn, Nova York, tio Ouvi Sam. falar que você é embaixador aí agora também. A Kátia me convidou aí pra ser parte do Invest, pra ajudar a proliferar esses temas tão importantes. E é com muita honra, é o que ela fala, onde ela vai, eu vou varrendo. Tamo Aê. junto, pai. Tô pronto. Bonitinho. Não, Valeu. muito lindo, muito lindo. Obrigada, Kim. Obrigada, Luca. Obrigada, Dan. Obrigada, Alexandre. Maravilhosa Valeu. oportunidade. Vocês são demais, viu? Grande beijo, valeu. E ó, não esquece, Kim Jackson no Instagram pra você pedir o filtro pirata. E se quiser o original bonzão faixa preta, Kátia Freire, Kátia com Y, Kátia Freire, Audicare. Fica aí que a gente já volta aqui no Ramona 89. Ramona 89.